Olá, hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021, né? Eu venho aqui agradecer muito penhoradamente a você que continua me seguindo, que continua dando like, a grande maioria dá like. Tem pouca gente agora aí reagindo contra, porque está realmente cada vez mais evidente que não tem mais vítima, só tem cúmplice do Jair Bolsonaro, né? E dizer o seguinte: eu tenho acompanhado, à medida que eu posso, né, o interminável depoimento do general Eduardo Pesadelo. O depoimento dele tem sido realmente um pesadelo, não é um pazuello, é um pesadelo, a CPI da Covid. E vocês se lembram que o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o revisor do Mensalão, né, concedeu um habeas corpus ao ex-ministro da Saúde para que ele não fosse obrigado a falar a respeito dos seus próprios erros e omissões, para não infringir um princípio constitucional, que é o princípio constitucional mais badalado da Constituição do Brasil. Não pode produzir provas, o cidadão não pode produzir provas contra si mesmo. Então, ele lhe deu o famosíssimo direito de calar. Nós que acompanhamos o Mensalão, que acompanhamos o Petrolão, nós já estamos, eu não estou careca, felizmente, aos 70 anos, mas nós já estamos, digamos, surdos de tanto ouvir aquela, seguindo o meu direito constitucional, eu me reservo a não falar, ao silêncio. Então ele foi liberado por silêncio. Só que ele não tem feito outra coisa nestes 2 últimos dias, não é? A quarta-feira e esta quinta, a não ser falar aos borbotões. No vídeo de ontem, eu fiz aqui uma relação que o Estadão verifica que ele tinha contado pelo menos 10 patranhas, 10 mentiras, 10 completos desacordos com a verdade. Ele podia ter calado. Não, o Supremo me autorizou a calar. Agora, o Supremo, nessa decisão do Lewandowski, e eu tive a pachorra de antes aqui conferir, e realmente a decisão do Lewandowski não o exime de mentir. Ele não pode mentir. Desculpe, não exime de mentir. Não exime de falar a verdade. Ele tem que falar a verdade sobre terceiros e sobre os fatos. Ele não pode mentir. E tudo que ele tem feito é mentir. Eu encontrei 10 patranhas e o Renan Calheiros, o relator da CPI, já falou em 14 na segunda sessão, na de hoje dele. E ele continuou insistindo nas mesmas mentiras. E os bolsonaristas estão festejando como grandes vitórias dele sobre a CPI. Eu acho que é uma grande vitória dele sobre a CPI ele ter recebido do STF um presente, o direito ao silêncio, ter esnobado esse presente e está agora desprezando, menosprezando todos aqueles que o Bolsonaro, o chefão dele, o capitão sem noção, detesta. E ele está tentando desmoralizar todos. Para começo de conversa, o cidadão. O sujeito foi ministro da Saúde durante uma pandemia, a maior pandemia do último século, e não tem a menor consideração pelas 440 mil vítimas brasileiras que morreram dessa doença, e não conta a verdade sobre o que de fato aconteceu, desculpe, no desmazelo, na indiferença, da falta de empatia do governo ao qual ele serviu e do qual se serviu a respeito da pandemia e de suas consequências fatais. Porque cada mentira dessa é um chute, é um cuspe na cara do cidadão. Lá, ele já está cuspindo aqui no presidente da CPI, que é o Omar Aziz, está sentado ao seu lado esquerdo, e mais remotamente
ao senador Renan Calheiros, que é o relator. E cospe geral, inclusive na turma do governo, aos quais ele mente com o aplauso dele, né? Então, eu quero lembrar que ele não está autorizado a mentir. O Lewandowski fez questão de, para parecer garantista mesmo de verdade, de quem assegura a garantia do cidadão não ser humilhado por seus representantes, já disse que ele tem que ser tratado de forma cordial. E ele não tem que tratar os senadores cordialmente? Ele não tem obrigação de contar a verdade? Ele mente na maior cara de pau? Ainda no vídeo que estava no ar antes desse, eu contei aquela história absurda que ele disse que quando o Bolsonaro disse que ele não tinha cumprido a ordem dele ao encomendar 46 milhões de doses da vacina, né, da Coronavac, ele usou ali uma linguagem militar de redes sociais. Ele devia escrever um livro sobre isso, que devia ser um dicionário que ia vender, um glossário que ia vender bem. Existe isso? Uma linguagem militar nas redes sociais? Quer dizer, eu conheço o Estatuto dos Militares e, como não podia deixar de ser, ele obriga a falar a verdade. Os membros do Exército Brasileiro, o nosso Exército Brasileiro, são obrigados a falar a verdade. Ele não pode contar mentira. Então, ele disse, a tese dele é que o Bolsonaro estava ali fazendo uma linguagem militar, do jargão, o jargão militar. O jargão militar que eu conheço é outro, até conheço alguma coisa de jargão militar, e eu conheço desde os tempos da ditadura militar. Agora, o jargão militar não significa uma ordem, quer dizer, o presidente da República diz que não autorizou a ordem do compromisso para a compra das vacinas da Coronavac e saiu das redes sociais do Ministério, e tudo bem, e tudo bem. E mais, doente de Covid, recebendo a visita do chefe, às risadas mil, o senhor Pazuello disse, aqui é simples, ele manda, eu obedeço. Isso aí é um jargão militar. O nome disso é disciplina. Agora, é a primeira vez na vida que eu vejo um general de 3 estrelas, que ao contrário do que disse o senador hoje, nunca chegará a 4, que é intendente e incompetente. O especialista em logística mais incompetente que já passou pelo Exército e pela administração pública civil, no Ministério da Saúde, ele não tem nenhuma obrigação disciplina de obedecer a um capitão que sequer chegou a major, porque o ministro do Exército, na época, o general Leônidas Pires Gonçalves, achou que ele não estava à altura de cursar a Escola Superior de Aperfeiçoamento dos Oficiais, a ESAO. Pois bem, o Lewandowski disse clarissimamente, que os membros da CPI tinham que tratá-lo bem. E que o senhor Pazuello, como testemunha, tinha que comparecer à CPI e revelar, aspas, tudo o que souber ou tiver ciência, aspas, sobre, aspas, fatos e condutas relativas a terceiros, no caso, inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro. A minha questão toda é o seguinte: o Renan Calheiros já reagiu uma vez como presidente do Senado e ganhou a parada quando quiseram tirá-lo da presidência do Senado, porque ele não podia exercer a presidência porque tinha processo na Justiça. E ele simplesmente ignorou a ordem do Supremo. Agora, com a autoridade, quem já ignorou a ordem do Supremo, ele não tinha autoridade de mandar prender, aí pedir para o presidente mandar prender esse general abusado, que mente descaradamente, também desrespeitando a ordem do Supremo, que a ordem do Supremo foi falar a verdade sobre palavras e condutas de terceiros. Ora essa, isso aí é um crime contra a conduta jurídica daquele depoimento.
E esse cidadão não é cobrado disso, apesar de já ter sido detectado o número absurdo de 14 lorotas completamente fora de propósito. Eu estou esperando que se tome alguma providência a respeito dele, como continuo esperando que quebre o sigilo postal, aliás, desculpe, o sigilo bancário e fiscal dele, Fábio Weingarten, Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, que participaram, no caso desses últimos 3, de negociações de vacina sem terem nada com isso. Ele, inclusive, negou lá, apesar do próprio Fábio Weingarten ter contado, né? Eu quero aqui, para não ficar só na conduta execrável do depoente, eu quero cumprimentar o comportamento do senador Alessandro Vieira, um dos autores do pedido para convocá-lo, para abrir a CPI do Senado para discutir a CPI, a Covid-19, que inclusive fez uma comparação absolutamente histórica. Ele, demonstrando uma grande cultura, ele comparou a presença do Pazuello ali, querendo dar uma de soldado que cumpria ordens, com a do Adolf Eichmann, o carrasco nazista de campo de concentração, que foi localizado pelo Mossad em Buenos Aires, levado para Jerusalém, julgado. E lá tentou passar essa lorota, não, que só cumpria ordens, era um bom pai de família, e era mesmo. E a dona Hannah Arendt, grande filósofa judia, escreveu um clássico que eu considero um dos livros fundamentais do século XX, que é Eichmann em Jerusalém, relato sobre a banalidade do mal. A teoria do mal banal é que o cidadão comum, para cumprir uma ordem, para ser disciplinado, para estar dentro da sua, digamos, da sua moldura funcional e até ideológica, ele considera a possibilidade de matar pessoas, como ele matou no Holocausto, que muitos negam, mas aconteceu mesmo. É o caso do Pazuello. É claro que não se pode comparar, felizmente, o número de mortos na Covid com o número de mortos no Holocausto. Mas a comparação do senador foi justa e boa. Mas aí apareceu o senador Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, achou que não era apropriado o exemplo do carrasco nazista comparado com aquele brilhante oficial que levou 440 mil brasileiros à morte. O senador Marcos Rogério, no papel de vice-líder do governo, estava lá puxando o saco do Bolsonaro e dos bolsonaristas e de um bolsonarista sincero, que é o general Pazuello, que ali estava desrespeitando a si mesmo, as Forças Armadas, das quais é um general de exército, o governo da República, a República, os senadores presentes, os cidadãos representados por esses senadores em seus estados, as instituições do Estado democrático de direito no Brasil. E a imprensa, que tem a obrigação de ir lá colher informações corretas e não mentiras do ex-ministro no depoimento dele. Então está fazendo todo o combate autogolpista que certamente o senador Marcos Rogério também segue e repete, como eu já contei aqui, o Mussolini, descrito no livro M, O Nome do Século, de Antonio Scurati, na sua conquista do poder na Itália e na construção, na derrocada do Estado Democrático e na construção do fascismo. Cumprimento também além do senador Alessandro Vieira, a senadora Simone Tebet. Como eu já disse algumas vezes aqui, eu conheci Rames Tebet, almocei muitas vezes na companhia dele no restaurante do Senado, e a conduta da senadora Simone Tebet hoje foi exemplar. Ela fez, em vez de fazer uma pergunta para esse estafermo que somente, ela fez um depoimento emocionado e emocionante, repetindo a solidariedade, a dor das mães, das irmãs, das filhas, das parentes e das amigas
das mulheres brasileiras e dos homens brasileiros, dos profissionais de saúde que morreram por causa dessa pandemia que tem tido o seu contágio facilitado pelo desleixo, pela falta de empatia, pelo desinteresse e pela crueldade assassina de um desgoverno, de um capitão terrorista que já foi até condenado e depois absolvido por isso, né? Eu quero dizer que hoje eu assisti um vídeo muito interessante do meu amigo Nando Moura, elogiando um amigo dele que apoiou o Bolsonaro e que agora compôs uma canção que está sendo um grande sucesso, em uma semana de lançamento. Ele se chama Eduardo Costa, eu não o conhecia, é um sertanejo que foi apoiador do Bolsonaro e está atualmente sofrendo ameaças por parte dos fanáticos bolsonaristas, né? A letra dessa música, apesar do Nando dizer claramente que é uma letra, ela não fala em Bolsonaro, mas dizer que o Bolsonaro a põe como uma carapuça, mas a verdade é que é uma letra que vale, eu que tenho mais experiência do que o Nando, nessa antiguidade que eu tenho aí, 52 anos de jornalismo, com a classe política de todos os partidos, praticamente com todos os políticos maus caracteres do Brasil. A letra é a seguinte: só querem nos roubar e nos fazer de palhaços. Depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios. São carros importados, aviões em áreas nobres, somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres. Cuidado, é o nome da música. Muito cuidado. Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos e o resto do tempo eles ficam planejando. A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval. Depois o povo morre em corredor de hospital. Cuidado, muito cuidado. Vendeu o voto e a alma para o diabo. E agora não adianta ficar brabo. É Deus por nós e cada um por si. Pode parar com o choro e o mimimi. Vendeu, trocou os hospitais pelos estádios e agora estádios viram hospitais. Você trocou Jesus por Barrabás, sem mais. Bom, o Nando tem razão quando isso aqui veste claramente o Bolsonaro, que, aliás, recebeu uma negativa do PRTB e agora fala em namoro com o Patriotas, que continua sem partido. Eu fico meio impressionado, e gostaria de saber se você também não fica, com essa repetição de metáforas eróticas, muitas vezes homoeróticas, feitas pelo capitão sem noção. Eu também quero, antes de me despedir de você, lembrar que um novo raio-x traçado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, o IPEA, que é um órgão oficial, mostra que a média salarial no Poder Judiciário, que inclui magistrados e servidores, é a maior dos 3 poderes. Na esfera estadual, os integrantes do Judiciário ganham, em média, R$ 10.200 por mês, mais do que o dobro do observado no Poder Executivo, R$ 4.800. No âmbito federal, a diferença é menor, ainda com juízes e servidores em vantagem. Ou seja, eu estou sempre me referindo aqui aos marajás, desembargadores, juízes, promotores e tal. Advogados de ofício, que vivem fazendo propaganda na televisão, com ganhos médios de R$ 15.500 ante R$ 9.400 no Executivo. Eu tenho uma entrevista planejada para o fim de semana com o relator da CPI da Covid. Espero que não haja nenhum obstáculo para ela e que nós consigamos fazê-la, porque deve ser uma entrevista interessante. E também, no domingo, terei um Dois Dedos de Prosa com meu amigo Gessier Quirino, um grande humorista nordestino, natural de Campina Grande, que mora em Itabaiana, terra de Sivuca, Vladimir Carvalho, Walter Carvalho, do grande Ratinho, da dupla Ratinho, Jararaca e Ratinho, um dos maiores compositores do Brasil. Eu conto com a sua audiência, porque você não sabe o que pode perder se não vir. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.